Olá, internautas conectados no DMTV, estamos de volta com o DM Entrevista. Eu recebo hoje aqui nos estúdios do DMTV a Zilda Neves de Carvalho e também o Júlio César de Carvalho, mãe e irmão de Luiz Sérgio de Carvalho. Para você que não conhece, vai ficar conhecendo essa história muito bonita e você vai acompanhar com a gente aqui agora. Primeiro, um prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vindo, Zilda. O prazer é todo nosso, porque é uma oportunidade que a gente tem de colocar algumas passagens do nosso filho, Luiz Sérgio, desencarnado aos 23 anos de idade, né? Muita gente tem curiosidade, porque é um autor espiritual, muito conhecido na doutrina espírita, de modo que eu acho que para nós é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Júlio César, tudo bom? Tudo bem. Concordando com a dona Zilda, que é por acaso, né? Minha mãe. Não por acaso? Por acaso. Foi muito bem programado. O acaso não existe. Tá aí, ó. Então é um prazer realmente a gente estar aqui para poder trazer algum tipo de informação a respeito do Luiz Sérgio, algumas curiosidades a respeito dele. Bom, como a dona Zilda disse muito bem, dentro da doutrina espírita, o Luiz Sérgio é bastante conhecido, mas para o internauta que ainda não conhece a história, olha só, o Luiz Sérgio ele desencarnou aos 23 anos em 1978, 1973, né? 1973. E quantos anos depois ele começou a mandar mensagens? Curiosamente, 4 meses depois, procurando, né, o médium que pudesse colocar no papel tudo aquilo que ele queria falar para nós. Exatamente 4 meses depois. A história interessante é o seguinte, até o Júlio pode falar, ele estava numa viagem em São Paulo, né, num momento inclusive histórico do esporte brasileiro. Tudo começou, né, com a ideia de que a corrida de Fórmula 1, a primeira corrida de Fórmula 1 iria se realizar aqui no Brasil, em São Paulo, em Interlagos, e isso mobilizou um grande contingente de jovens, né, que se deslocaram para São Paulo. E não foi diferente em Brasília, onde a gente residia. E então a ideia era passar o fim de semana em São Paulo e retornar à residência. E isso foi feito, né? Só que nesse retorno aconteceu o acidente que ocorreu o desencarne do Luiz Sérgio. Bom, e quase 40 anos depois, mais de 36 livros lançados, esses livros hoje são, vamos dizer assim, uma referência hoje, inclusive de orientação para os jovens, né? Exatamente. Temas atualíssimos, né? Como aborto, drogas, principalmente as drogas, né? Tem vários livros, e ultimamente também com depoimentos de outros jovens na espiritualidade, né, que passaram por isso e trazem os seus depoimentos através dessa possibilidade da psicografia. Uhum. E o Luiz Sérgio vem colaborando com a espiritualidade, trazendo sempre, focalizando esses depoimentos dentro da doutrina espírita, e de uma forma bem light, né, de compreensão para o jovem, trazendo, às vezes, a realidade espiritual de cada um, e focalizando também as lições da espiritualidade com referência a cada caso. São muito interessantes esses livros. Tá, quando foi que vocês perceberam que essas mensagens, claro, no começo ela tinha o cunho simplesmente de entrar em contato com a família. Quando é que vocês perceberam que essas mensagens, elas poderiam ser aproveitadas para a orientação, ou seja, deveria ser dividida com as outras pessoas? Pelos temas que ele abordava. Ele, desde a primeira mensagem, ele não se absteve, não se contentou em dizer só: mamãe, eu estou vivo, papai, eu estou aqui, existe a espiritualidade, eu estou desencarnado, mas eu tenho espírito. Não foi só isso. Ele abordava temas muito interessantes em cada mensagem. Ele procurava como uma forma de esclarecimento as pessoas, como se ele quisesse colocar tudo que ele estava aprendendo através das mensagens. E isso foi num crescendo tão grande que nós, então, resolvemos ir ao Chico Xavier, ao Divaldo Pereira Franco, nos basear, né, na categoria dos dois médiuns, né, nos orientar sobre a publicação do primeiro livro, e assim foi feito.
A família já tinha algum tipo de contato com, com o espiritismo? Porque acho que muita gente ainda deve ter assistido, inclusive, o filme biográfico do Chico Xavier e percebeu a dificuldade que algumas famílias tinham em aceitar o contato de entes queridos que tinham passado dessa vida para uma outra vida. Vocês, como é que foi para a família receber as mensagens do Luiz Sérgio? Vocês já tinham contato com esse tipo de espiritualidade? Como é que foi? Bom, a minha mãe era a única espírita da casa, né? Meu pai não, e nem eu, nem Luiz Sérgio, nós tínhamos assim, nenhuma atividade ligada a espiritismo, alguma coisa do gênero. Nós éramos católicos, né? Como a grande maioria das pessoas, das famílias são. Só que a gente tinha algum tipo de informação por conta da minha mãe, que a gente às vezes levávamos ela até o centro espírita, como um espírita de Brasília, onde ela frequentava, e lá a gente às vezes assistia alguma palestra, coisa e tal, mas assim, muito esporadicamente. Então dizer que a gente tinha algum tipo de contato com a doutrina, não, né? Mas isso daí foi crescendo e a gente acabou adotando a doutrina como um elemento importante na vida da gente, para informação e para conhecer de fato o que existe a respeito disso, né? E isso despertou muita curiosidade depois do desencarne do Luiz Sérgio, né? Então, esse conhecimento, esse trabalho que a gente faz hoje é muito assim derivado dessa aquisição desse conhecimento, da informação e do que acontece realmente. Por toda a informação que o Luiz Sérgio trouxe para nós e consulta diversos livros e informações que existem a respeito da doutrina espírita, que é uma coisa muito interessante. E você tinha noção que essas mensagens tomariam a proporção que é hoje, dentro da doutrina espírita, onde se encontra hoje reuniões para discutir sobre os livros, sobre as mensagens que ele manda? Enfim, vocês tinham uma noção de que chegaria ao patamar que está hoje, a grandiosidade da mensagem e a importância da mesma hoje? De fato, não, né? Porque até mesmo quando começaram a chegar as mensagens, a princípio imaginou-se que eram assim somente informações a respeito dele e aquilo que ele tinha encontrado, a forma como ele se sentia. Então, no início, a gente imaginava que era uma coisa muito por aí. Mas depois, quando nós começamos a perceber os temas que estavam sendo abordados e a forma como estava sendo tratado isso, e a curiosidade, o despertamento da curiosidade e do interesse das demais pessoas, porque essas mensagens começaram a ser publicadas no jornal e isso daí começou a ativar a curiosidade e o interesse das pessoas que entravam em contato conosco. Então, por conta dessa curiosidade, por conta desse interesse, pensou-se em fazer a publicação do primeiro livro, que é O Mundo que Encontrei. Esse primeiro livro foi assim, a espoleta, né? O despertar de todo esse trabalho, e ao longo disso daí, desses 36 livros já publicados, nos deu a exata noção da importância desse trabalho. E nós saímos a campo como divulgadores desse trabalho, né? E a importância que isso daí passou a representar para o público jovem, que não dispunha de nenhuma informação e fonte de consulta, né, para esse tipo de assunto. Então é importantíssimo esse trabalho. O movimento espírita de juventude, de jovem, é muito interessante pela dimensão que isso adquiriu. E por conta desses primeiros livros, do trabalho que foi feito de divulgação, de publicação desses livros do Luiz Sérgio, diversos outros livros da doutrina tratando sobre espiritismo começaram a ser publicados, diversos autores, outros. Mas então esse movimento foi assim, muito interessante por conta disso. Tá, uma pergunta direcionada a mãe, né? E eu acho que deve ser uma situação extremamente complicada. Eu tenho uma teoria de que, claro, é simplesmente uma teoria. Eu sempre digo que a ordem natural das coisas é de que os pais nunca deveriam enterrar os seus filhos. Eu digo isso por causa, já vi muitas coisas parecidas na minha família e notava, ou seja, o sofrimento dos pais, no caso dos meus avós, enfim, quando a minha mãe faleceu, enfim, quando meu pai faleceu e os pais destes presenciaram a morte. Eu sempre digo que
Tem que ter uma explicação para tudo isso, mas acho que a ordem natural das coisas deveria ser que os pais nunca deveriam ter que aguentar o sofrimento de enterrar um filho. Para a senhora, como é que foi, vamos dizer assim, a senhora já tinha essa noção, já tinha o contato com a doutrina espírita, mas como é que foi para a senhora receber mensagens do filho que, pela ordem natural das coisas, como eu sempre digo, não deveria ter ido antes da senhora? Pergunte isso a qualquer mãe que perde o seu filho. Como você falou aí, a ordem natural é os pais irem antes dos filhos. O inverso é muito difícil, é muito doloroso, mas a hora que a gente compreende que ele tinha a trajetória dele, eu, como espírita, já compreendia que ele só veio para ficar 23 anos comigo, foi mais fácil para mim, a dor diminuiu mais do que o meu marido, que não era espírita, que não compreendia. Ele gritava, meu Deus, porque eu fui punido numa coisa assim tão violenta, perder meu filho aos 23 anos, com tanta coisa pela frente, tantos sonhos, que estou quase engenheiro, não é? Quase um menino que era bom, coisa. Por que Deus me puniu assim? Então, a diferença da recepção dessa notícia para ele e para mim, não é? Claro que eu sofri demais, porque a perda de um filho é uma coisa profunda, né? Então, o Júlio, meu marido, ele se questionava muito. Onde foi que eu falhei com Deus? O que eu fiz para Deus para merecer uma punição tão grande, né? E eu tentava acalentá-lo nesse momento, porque a dor era profunda para mim, mas eu compreendia que ele estava vivo numa outra dimensão e ele não. Você entendeu? A diferença está aí. Quando a gente acredita que existe a vida após a morte, quando existe a reencarnação, que um dia nós íamos nos reencontrar, para mim era um consolo, mas para ele não entendia isso. Você vê a diferença. Acho que a diferença é exatamente na forma de encarar. Enfim, a dor ela é grande para os dois, mas a forma de encarar é que fez a diferença. Exatamente, aí é que está a diferença. Bom, eles estão aqui em Goiânia lançando um livro chamado Luiz Sérgio, Trajetória de um Ser Imortal, que é justamente um livro biográfico que fala sobre a história, a trajetória do Luiz Sérgio. Eu queria só que você dissesse aqui, Júlio, para a gente sobre esses 36 livros já lançados e esse livro agora biográfico lançado sobre a vida do Luiz Sérgio. Todos esses livros, claro, eles têm o seu papel de ajuda para as pessoas que têm contato com as mensagens, mas vocês também fazem da venda desses livros também uma outra forma de ajuda, né? Bom, a gente deve separar então aí em dois momentos. Os livros, todos eles, né, anteriores, dos 36 livros, nenhum desses livros ele pertence à família, né? Nós não temos direito sobre esses livros. Todos eles são de direitos autorais de alguma entidade. Esse livro, especificamente, que nós estamos lançando agora, Luiz Sérgio, Trajetória de um Ser Imortal, ele já foi inclusive feita a doação da arrecadação dele total para uma entidade, um centro espírita, que é responsável, se colocou como responsável pela construção de uma instituição chamada Colégio Espírita Luiz Sérgio. É um colégio que está sendo construído em Brasília, é o primeiro colégio espírita daquela região, e o objetivo é exatamente fazer fornecimento, né, dos recursos necessários para que a obra tenha sua edificação e a sua continuidade. Então, todo o esforço que a gente puder realizar a respeito desse trabalho, ele é compensado exatamente por isso. Além, lógico, da obra em si, né, de trazer a informação a respeito do Luiz Sérgio e de algumas mensagens que fazem parte desse novo livro e que são mensagens inéditas, tratando vários temas também, mensagens psicografadas por diversos médicos, tratando de família, tratando de assuntos, temas, né, relacionados com a atividade dele, Luiz Sérgio. Bom, vai ter um lançamento hoje aqui em Goiânia, no Centro Espírita Mãos Unidas, lá no Jardim
das Aroeiras. É isso mesmo? Que horas vai ser mesmo, hein? O lançamento é agora hoje à noite, às 19 horas. Quer dizer, seguindo a programação do centro, né? É claro. Então, hoje às 19 horas, lá no Centro Espírita Mãos Unidas, no Jardim das Aroeiras, que é justamente o Centro Espírita onde recebe as mensagens do Fábio Nasser, mensagens essas que é de bastante conhecimento aqui dos leitores do Diário da Manhã. Olha, gente, eu gostaria demais de agradecer a presença de vocês aqui, e eu acho que tenho certeza que as pessoas que não conhecem os 36 livros, que não conhecem as mensagens desses 36 livros, e puder ter o conhecimento da história e a trajetória do Luiz Sérgio, tenho certeza que você vai querer conhecer o que ele tem a dizer nessas outras 36 obras, porque eu acho que a dona Zilda, principalmente ela como mãe, que veio aqui ao programa da gente e acho que está aí vamos dizer assim, uma prova de que Deus existe. Você fazer de um sofrimento tão grande como o que ela passou, uma obra tão bonita que é essa, realizada pelo Luiz Sérgio. Eu queria agradecer muito a presença da senhora aqui. Olha, eu que agradeço, né? Porque uma oportunidade dessa, em Goiânia, ser entrevistada, né? Por um rapaz simpático desse jeito, num ambiente maravilhoso como esse, é demais. Dona Zilda, muito obrigado pela sua presença. Júlio César, muito obrigado. Nós que agradecemos. E é uma oportunidade assim única, né? Da gente poder estar aqui e dispor desse espaço para poder trazer a todos essa informação e a notícia, né, de que, olha, nós estamos aqui, fazemos parte de todo um conjunto, né, nós do lado de cá, eles do lado de lá, e a gente precisa exatamente fazer essa inter-relação, né, essa comunhão de interesses para fazer com que a gente tenha uma possibilidade de uma vida muito melhor daqui para frente. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui e o nosso tempo termina, mas continuamos com a nossa programação. Você continue ligados aí. Voltamos no próximo programa. Tchau, tchau, gente.